estava lá, a vara que Arão usava, a vara é símbolo do poder. Aqueles que estão em Cristo Jesus, nunca faltará poder de Deus. Se você crê nesta noite, adore a Jesus. Aleluia. Cumprimento a toda a igreja com a paz do Senhor. Aleluia. Quero dizer que é um prazer muito grande estar aqui mais uma vez, nesta igreja maravilhosa, amada, a qual morei há 1 ano e 1 mês aqui. Congreguei aqui nessa igreja. Foi uma bênção, a igreja que entrou no meu coração. Quero agradecer aqui a Deus em primeiro lugar por estar aqui, ao irmão Denaldo pelo convite, que Deus abençoe, ao pastor Sebastião por nos dar a honra, e ceder essa oportunidade, essa responsabilidade de estarmos aqui louvando ao Senhor. Ainda não sou cantora com CD, mas louvo ao Senhor, porque eu tenho um chamado de Deus na minha vida, assim como você também tem um chamado de Deus para a sua vida. E o tema da nossa festa nos diz que agradecidos fazem missões. Se nós somos agradecidos, nós fazemos missões. Mas será que nós estamos fazendo missões, irmãos? Será que nós estamos nos preocupando com as almas que estão perecendo neste mundo? Se nós pararmos para pensarmos quantas almas estão perecendo ao nosso lado e nós não fazemos nada, e nós estamos de braços cruzados, mas o Senhor nos diz nesta noite para nos levantarmos, irmos em frente. Levante, porque o Senhor está contigo, meu querido, e se Ele te chamou, Ele vai te abençoar. Aleluia. Pode soltar. Adore ao Senhor nesta noite. Arabastere, me canta lá. Aleluia. Adorado é o teu nome, Senhor. Aleluia. Será que você pode ouvir a voz que está clamando por socorro? Será que você pode ouvir a multidão chamando por você? O que você tem feito enquanto muitos vão marchando ao abismo? Será que não te importas com as almas que ao inferno hoje vão? Já é tempo de tomar uma atitude. Não é tempo de pensar em desistir, pois o tempo da igreja nesta terra está bem perto de se extinguir. Aleluia! Não é hora de viver o egoísmo, já é hora de colher o que é de Deus. Sabe por quê, meu querido? Muito em breve a trombeta soará, e onde estão os frutos seus? Levante, não temas, você foi chamado. O ID de Cristo está sobre você. Não deixe milhões esperando, eles precisam de você. Não diga saltar, não posso fazer. Deus está te enviando. Multidões querem ouvir a tua voz, elas precisam receber o que você tem pra lhes dar. Não temas, não pare. Multidões estão olhando pra você. Proclame e fale. Conte ao mundo o que Deus pode fazer. Oh, Arabastere, me camas. Não tema, meu querido, não pare. Conte ao mundo, muitos estão esperando ouvir a tua voz. Seja no louvor, seja na pregação. Se levante e faça. Não é tempo de tomar uma atitude.
não é tempo de pensar em desistir, pois o tempo da igreja nesta terra está bem perto de se extinguir. É hora de o egoísmo, já é hora de colher o que é de Deus. Daqui a pouco a trombeta soará. E onde estão os dos céus, meu querido? Ele te pergunta nessa noite: levante, não temas, você foi chamado. O ID de Cristo está sobre você. Não deixe milhões esperando, eles precisam de você. Aleluia. Não diga soltar, não posso fazer. Deus está te enviando, mas vai com você. Multidões querem ouvir a tua voz, elas precisam receber. Levante, não temas, você foi chamado. O ID de Cristo está sobre você. Não deixe milhões esperando, eles precisam de você. Aleluia. Não diga soltar, não posso fazer. Deus está te enviando, mas vai com você. Multidões querem ouvir a tua voz, elas precisam receber. O que você tem pra realizar, não temas, não pare. Multidões estão olhando pra você. Proclame e fale, conte ao mundo o que Deus pode fazer. Aleluia. Aleluia. Número 5 da Keila Miranda. Aleluia. Não pare não, meu querido, porque a obra é grande. Aleluia. Quero dizer para você nesta noite, meu querido, minha querida que está aqui, que a tua história é uma história de vencedor. Aleluia. Quantos acreditam nisso? Quantos têm certeza? Aleluia. A tua história é uma história de vencedor, meu querido. O inimigo pode tentar acabar a tua história. Você pode ser perseguido, mas a tua história é uma história de vencedor, porque quem escreveu a tua história foi Deus. Aleluia. Se Ele escreveu, é Ele quem decide o final da tua história. Rabachere me canta. E Ele decidiu que você é um campeão, que você é um vencedor. Aleluia. Número 5. Aleluia. Adora Ele. Adora Ele nesta noite. Aleluia. Ele está aqui. Aleluia. Escute aí. Estão querendo apagar de vez a sua história, dizendo por aí que não vai ter vitória. Estão querendo abalar a sua fé, falando que todo projeto seu vai ser em vão, dizendo que você está na contramão, querendo ver você parar na caminhada. Te atiram pedras, te acusam do que nunca fez, querem acabar, meu irmão, de vez com os sonhos que Deus um dia sonhou pra você. Na verdade, meu querido, a sua história é real e não é ficção, pois Deus escreveu com suas próprias mãos. E no final da história está escrito, sabe o que? Campeão. Foi Deus quem te escolheu, foi Deus quem te chamou e te capacitou. Se Deus está contigo, enfrenta o inimigo e seja um vencedor. Deus vai te exaltar, Deus
não devem mexer com o ungido de Deus. Sabe por quê? A sua história foi escrita pelas mãos de Deus, e não há nada que acabar os projetos seus. Isso é só um deserto, Deus está por perto e vai fazer milagres. Você crê nisso? Todos que não acreditavam vão acreditar ao verem Deus abrindo as portas e te abençoar. Saber que é Deus que escreve e decide o final da história, aleluia. Ele escreveu o teu final da história, meu querido, aleluia. Você é um campeão, você é um vencedor em nome de Jesus. Te atiram pedras, te acusam do que nunca fez. Querem acabar, meu irmão, de vez com os sonhos que Deus um dia sonhou pra você, aleluia. A sua história é real e não é ficção, pois Deus escreveu com suas próprias mãos. E no final da história está escrito campeão. Foi Deus quem te escolheu, foi Deus quem te chamou e te capacitou. Se Deus está contigo, enfrenta o inimigo e seja um vencedor. Deus vai te exaltar, vão ficar humilhados inimigos seus, e todos vão saber que não devem mexer com o ungido de Deus. Sabe por quê? A sua história foi escrita pelas mãos de Deus, e não há nada que atrapalhe os projetos seus. Isso é só um deserto, Deus está por perto e vai fazer milagres. Você quer isso, minha querida? Todos que não acreditavam vão acreditar ao verem Deus abrindo as portas e te abençoar. Vão saber que é Deus que escreve e decide o final da história. Vão saber que é Deus que escreve e decide o final da história. Vamos juntos louvar ao Senhor. Ali no banner diz: se não agora, quando? Se não nós, quem? O Senhor quer usar você para fazer a obra do Senhor. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se não há ninguém se dispõe a ir? Amém? Que os irmãos possam estar se conscientizando e fazendo a obra do Senhor. Amém? Alguém da Ásia me disse: vem me ajudar. Posso ouvir a África pedir por socorro. Ruanda, Somália, Nigéria clamando por um pouco de amor. Vou fazer tudo que eu posso fazer, eu vou. Tenho muito pra dar, eu vou o evangelho pregar. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Eis-me aqui, eu vou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, eu vou, 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 eu vou.
para o céu. Meu Salvador tá chorando por salvação. Romênia, Arábia Saudita, o Iraque esperam por nós. Colômbia, Indonésia, Albânia, pra China eu vou. Pelo chão do Brasil eu vou. Deus me quer pras nações. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Eis-me aqui, eu vou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou pras nações. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir pregar? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Eis-me aqui, eu vou. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Eu vou, 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 eu vou às nações, eu vou aos países não alcançados, eu vou, eu vou. Aleluia, Senhor. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Meu querido, abra sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 57. Quero agradecer ao Senhor Deus por esta oportunidade, poder estar aqui substituindo o pastor Valdeci, que não pôde estar aqui esta noite, e também estar representando a nossa Secretaria de Missões, na pessoa do evangelista Guiomar. Quero agradecer ao irmão Idenaldo por ter confiado esta tarefa, pastor Sebastião por ter autorizado-nos esta noite, e também sou feliz em ver aqui colegas de ministério, pastor Fábio, coordenador de missões, o irmão Idenaldo e Reginaldo, secretário de missões, obreiros locais e também a igreja do Senhor neste local. Diz assim a palavra de Deus, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 57. Podemos ler sim ou sim? Diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, meus queridos. Meus irmãos, o tema dessa festividade esta noite, agradecidos fazem missões.
Com certeza, observando esse texto, ou melhor, esse tema que foi colocado como parte principal na ministração da palavra de Deus, é um tema interessante, é um tema que nos leva à reflexão desta noite. Paulo, o apóstolo Paulo, escreve esta carta aos Coríntios por volta do ano 55 depois de Cristo, estando Paulo na cidade de Éfeso, realizando ali um trabalho missionário. Quando Paulo escreve essa primeira carta aos Coríntios, Paulo ali estava escrevendo a uma igreja que foi fundada por ele próprio na sua segunda viagem missionária, aonde o livro dos Atos dos Apóstolos registra no capítulo 18 a permanência de Paulo nesse lugar, a permanência de Paulo nessa cidade, aonde diz a Sagrada Escritura, Paulo ficou lá cerca de 18 ministrando, ensinando, pregando a palavra de Deus. Meus queridos, esse tema agradecidos, esse tema gratidão, esse tema agradecimento é um tema muito interessante. Segundo o dicionário, qualquer que seja o dicionário da língua portuguesa, vai nos falar que agradecer é reconhecer algo feito por alguém ou realizado para algum benefício. Quando trazemos para a palavra de Deus, para o aspecto bíblico e teológico, agradecer significa reconhecer a bondade de Deus. Agradecer significa reconhecer as bênçãos de Deus alcançadas durante a vida de um homem ou de uma mulher que aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da vida. Meus queridos, quando nós falamos de agradecimento, claro que a nossa mente vai nos trazer vários e vários exemplos bíblicos. Porém, eu quero trazer à nossa memória esta noite homens e mulheres que no decorrer da sua vida agradeceram a Deus mediante algumas situações. Posso falar nesta noite de Ana, aquela mulher que era estéril, aquela mulher que não tinha condições naturais de ter um filho e sofria uma situação perigosa pela sua concorrente Penina. Mas diz a Bíblia que Deus, depois de Ana ter feito uma oração a Deus, Deus resolveu abrir a madre de Ana e conceder a ela um filho. E Ana, na sua tamanha alegria de ter recebido esta bênção, ela agradece a Deus, não só pagando o seu voto, mas também de uma forma impactante, entregando Samuel para viver na obra do Senhor Deus. Quero falar, meus queridos, que Samuel foi apenas o último juiz de transição, foi o profeta de Deus e foi sacerdote no templo de Israel. Se nós fôssemos também falarmos nesta noite com mais propriedades, falaríamos do Salmo de número 103, a qual foi escrito pelo salmista Davi. Homem esse, meus queridos, que tinha motivos diversos para agradecer a Deus. Davi enfrentou crise na sua família, Davi enfrentou crises no seu exército, Davi enfrentou crises espirituais, mas o Salmo de número 103, ele começa dizendo: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Por isso que Davi foi um dos homens mais bem-sucedidos da Bíblia, porque sabia o valor do agradecimento a Deus. Passo agora para o livro de Lucas, a qual no capítulo 17, do verso 15 a seguir, diz-nos a história bíblica que 10 leprosos vieram até Jesus, e Jesus curou todos os 10 leprosos. Diz a Bíblia que passam-se alguns instantes, somente um volta para agradecer a Jesus. E Lucas fez questão de dizer que aquele leproso não era judeu, aquele leproso não era um pertencente à tribo ou à nação de Israel, aquele leproso era um samaritano.
Meus queridos, com certeza a Bíblia nos traz uma série de exemplos de agradecimentos a Deus. Porém, nesse tema de missões desta noite, há pelo menos duas perguntas que a palavra de Deus nos fornece as respostas. A primeira pergunta é: como os agradecidos devem fazer missões? Esta pergunta, meus queridos, com certeza todos nós, por tempo que estamos na igreja, por passarmos por vários cultos de missões e conferências missionárias, a resposta que nos traz é: podemos sermos gratos a Deus fazendo missões através da nossa oração. Eu posso, você pode dobrar o seu joelho, ou mesmo até em pé, agradecer a Deus, orar a Deus em prol da obra missionária, como foi colocado aqui. Enquanto estamos aqui nesta noite, na chamada Janela 1040, aonde é um grupo de 62 países, aonde o Evangelho ainda não penetra, aonde o Evangelho ainda não alcançou, mas eu tenho certeza, meus queridos, que esta Janela 1040, abrangendo um pouco da Ásia, um pouco da África, ela pode ser impactada, ela pode ser penetrada pelo poder da minha e da sua oração, porque nós não estamos orando a Baal, nós não estamos orando a Astarote, nós estamos orando ao Deus dos céus, que é Deus por excelência. Podemos agradecer a Deus fazendo missões através da nossa contribuição financeira. Meus queridos, é interessante, feita uma pesquisa, que nós, o povo de Deus, gastamos mais com algumas coisas supérfluas do que com missões. Gastamos mais com a devida Coca-Cola do que com missões. Gastamos mais com respeito à senhora, com os cosméticos que tem que ser, do que gastamos com missões. Enfim, muitas vezes nós dizemos que não podemos contribuir com missões, porque o nosso dinheiro não nos falta. Eu quero dizer, meus queridos, que há um testemunho de um norte-americano, que um dia ele tinha uma empresa grande, a maior de todos os Estados Unidos, era servo de Deus, e um dia Deus permitiu que aquela fábrica fosse incendiada, pastor Fábio, dando perca total. Aí ele, em vez de murmurar, em vez de reclamar, ele entendeu uma coisa, ele entendeu que tudo era de Deus e provém de Deus. Deus deu a ele tudo novamente, e cada mês ele contribuía com a obra missionária de uma forma impactante. Meu querido, você pode realizar missões contribuindo com o seu dinheiro, contribuindo com as suas finanças. Porém, devemos sermos gratos a Deus em realizar a obra missionária indo ao campo missionário. Muitas vezes nós achamos: ah, pregador, eu não tenho vocação, ah, pregador, eu não tenho talento, ah, pregador, eu não sei nem mesmo falar com meu vizinho, ah, pregador, não tem capacidade em mim. Meu querido, ainda bem que eu e você reconhecemos que a capacidade não é nossa, que nós não temos capacidade para isso. Louvado seja Deus, porque diz a palavra de Deus que é Deus quem chama, e o mesmo Deus que chama é o Deus que deposita sobre as nossas vidas poder, capacidade. E eu quero te dizer nesta noite, se você veio aqui para ouvir uma palavra de Deus no aspecto, no âmbito missionário, Deus nesta noite tem uma palavra específica para a sua vida. Se você crê, levante as suas duas mãos para os céus e adore a Deus agora. Primeira pergunta já foi respondida. A segunda pergunta: quais são as verdades sobre esse tema? Agradecidos fazem missões. Meus queridos, observando a Bíblia, pesquisando a palavra de Deus e buscando direção de Deus, Deus nos deu pelo menos 3 verdades sobre esse tema: agradecidos fazem missões. Aí você pode perguntar: pregador, mas você pode estar no
fugir do texto bíblico, porque quando Paulo diz, mas graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, sim, mas eu quero dizer nesta noite que Paulo, quando escreveu o capítulo 15 da sua epístola aos Coríntios, Paulo estava trazendo um tratado teológico sobre a ressurreição. Paulo estava falando sobre a ressurreição de Cristo, que é a base maior, que é o aspecto maior da teologia cristã, pois sem ressurreição não há salvação, pois sem ressurreição não há perdão de pecados, pois sem ressurreição não há batismo com o Espírito Santo. E quero também dizer nesta noite que se Jesus não tivesse ressuscitado, as conferências missionárias, os encontros missionários seriam vão, porque estaríamos pregando um Deus que viveu, morreu e não ressuscitou. Mas eu falo agora como Paulo, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou ao terceiro dia e disse: todo o poder é me dado nos céus e na terra. Oh, quantos estão sentindo a presença de Deus neste lugar? Eu quero te dizer nesta noite que hoje Deus marcou um encontro específico comigo e com você para tratarmos sobre esse assunto missionário. Mas pregador, eu não preciso disso. Talvez você ache que não precisa, mas Deus fala contigo de uma forma específica esta noite. Primeira verdade sobre esse tema é que os agradecidos fazem missões porque foram transformados por Cristo. Meus queridos, João no capítulo 4, um dos capítulos mais conhecidos por nós, povo de Deus. Vemos ali aquela mulher, chegando ali ao poço de Jacó, para buscar água e encontra Jesus. Jesus então começa um diálogo com aquela mulher, e diz: olha, me dá um pouco de água. Ela: não vou te dar água, você não pode, eu não posso te dar. Aí Jesus então: olha, mulher, é o seguinte, já que a conversa entre mim e você, entre eu e você está desse jeito, e já são meio-dia, o sol está muito quente, vai lá, chama o teu marido, vai lá para conversar comigo, eu e você e ele. Aí a mulher disse: não tenho marido. Aí Jesus disse: dissestes bem, porque já tiveste 5, e o que tem agora também não é teu. Quando eu observo esse texto, meus queridos, eu observo para a minha vida e observo para as nossas vidas, as vidas que antes de conhecerem a Cristo estavam no mundo de pecado, as vidas que antes, sem conhecer a Cristo, estavam como essa mulher samaritana. Esta mulher samaritana é um dos exemplos máximos de uma vida de perversão moral grande, de uma vida em que a família era destruída, porque já era o 6º marido que já tinha, o aspecto familiar dela era ruim, e sem falar que a vida espiritual daquela mulher não era boa. Quando Jesus disse: dissestes bem, porque o que tem agora também não é teu, Jesus estava dizendo: mulher, eu sei de toda a história da sua vida. Eu trazendo para os nossos dias, meus queridos, Jesus de Nazaré, Ele conhece a minha e conhece a história da sua vida. Ele sabe como é que você estava, Ele sabe qual estado em que você se encontrava, mas mesmo sabendo qual estado em que você se encontrava, Ele não te disse não, Ele não te negou. Quando Jesus foi crucificado, e no meio, entre 2 ladrões, diz o texto, que um à direita e um à esquerda, e as pessoas dizendo: ei, se tu és o Cristo, desce daí, salva a ti mesmo. Meus queridos, Jesus podia dizer uma série de coisas para aquela multidão, mas Cristo permaneceu calado, mas Cristo permaneceu silencioso. Sabe por quê, meu querido? O silêncio de Cristo muitas vezes não é um silêncio perturbador, é um silêncio que vai nos trazer
paz. O silêncio de Cristo não é um silêncio para nos matar, pastor Sebastião, mas um silêncio para fazer com que eu e você refletimos sobre a nossa vida. Eu quero te dizer, servo de Deus, eu quero te dizer, serva de Deus, se Deus parou por um segundo de falar com você, não se desespera, não te desanima, porque é a hora de Deus falar contigo, a hora de Deus desvendar os mistérios que Ele tem na tua vida, está marcado por Ele, na agenda dEle. Basta só que você entenda, compreenda e adore a Deus. A mulher continua o discurso com Jesus. Aí ela diz: olha, Senhor, eu sei que o pessoal diz que devemos adorar em Jerusalém, mas nós devemos adorar em Samaria. Aí Jesus continua aquele diálogo com ela, e de repente, quando Jesus diz: olha, os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Aí aquela mulher: sim, Senhor, eu sei que quando vier o Messias, Ele nos esclarecerá tudo. Mesmo aquela mulher estando ali com Jesus, pensando que Jesus era simplesmente um profeta, como foi Malaquias ou Isaías, mas Jesus, no capítulo 4, no verso 26, Ele dá uma das maiores declarações da sua divindade. Quando a mulher pensava que Jesus não era alguém importante, quando aquela mulher pensava que Cristo não podia mudar a história da sua vida, aí Jesus disse: eu o sou, eu que falo contigo. Em segundo lugar, a segunda verdade sobre esse tema: agradecidos fazem missões, porque foram capacitados por Cristo. Meus queridos, quantos aqui já leram Atos capítulo 1 todinho? Levanta a mão, por gentileza. Interessante, Atos capítulo 1. Os últimos momentos de Cristo aqui na terra, conversando com os discípulos chegam para Cristo e dizem: Senhor, quando será o tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Pergunta interessante. Quando será o tempo, Senhor, que vai restaurar o reino a Israel? Meus irmãos, mesmo tendo andado com Cristo, mesmo tendo vendo os milagres, os sinais, prodígios, curas, libertações que Cristo efetuou, os discípulos, no final da caminhada de Cristo com eles aqui na terra, eles perguntam: Senhor, Roma está aí, o império de Roma está muito forte, não temos capacidade de nos livrar, não temos força, pagamos tributo demais, somos escravos de Roma, temos o templo, temos os sacerdotes, temos a lei. Roma tem sido bom em alguns aspectos, principalmente na facilitação das estradas, mas a política, o império de Roma, não dá, Senhor. Meus queridos, parece que trazendo para os nossos dias atuais, e trazendo para a igreja do Senhor, a igreja de uma forma em geral, há muitos servos de Deus, e muitas servas de Deus, que estão se esquecendo que Cristo ainda é o Deus que nos capacita para a obra missionária. Eles pediram: Senhor, eu quero que o Senhor restaure o reino a Israel, eu quero que o Senhor seja o nosso rei político e nos governe, Senhor. Mas, irmãos, as nossas perguntas, as dúvidas que nós temos, nós achamos que a resposta é muitas vezes segundo o nosso conceito. Mas a resposta de Cristo, ela muitas vezes não será de acordo com a nossa ou com o nosso conceito. Jesus disse: ei, rapaz, não vos compete saber tempo ou estações que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Se Cristo parasse aqui, a resposta para eles ficaria invasiva. Se Cristo parasse aqui, a resposta para eles ficaria incompleta.
Mas graças a Deus, que quando Cristo continua no versículo 8, Ele transportou essa resposta para o do versículo 8, naquela época, e nos trouxe para o século 21. Ei, querido, eu quero te dizer nesta noite, debaixo da autoridade bíblica, Jesus Cristo, Ele deseja te encher de poder e te encher de autoridade, mas o conceito que você tem, as atitudes que você tem, as situações que você tem feito, tem desagradado o Espírito de Deus. Cristo disse: ei, não vos compete saber época ou estações, pelo qual o Pai reservou pela sua autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Receba agora nesta noite o toque do Espírito de Deus na sua vida. Ah, pregador, já tem tempo que eu não sinto o toque de Deus. Esta noite, se você crer, esta noite, se você abrir o seu coração, o Espírito de Deus que mora dentro de você, Ele vai mexer com a sua vida, Ele vai te chacoalhar, Ele vai te dizer: levanta-te! Xarabacanda, labassurianda, labaia. Ei, eu sinto nesta noite que a Shekinah de Deus, ela está neste lugar. A arca que Moisés recebeu de Deus a ordem para fazer, sendo feita de madeira, uma madeira interessante, a madeira de acácia, uma madeira forte da época, e Deus mandou Moisés revesti-la de ouro através dos homens que Deus mandou. O interessante é que naquela arca tinha sido colocado as tábuas da lei, o maná e a vara de Arão. Meus queridos, a pergunta que surge: por que tinha esses três objetos? Por que não tinha só um? Por que não tinha dois? Ou por que não tinha mais de três? Meus queridos, eu quero dizer para vocês que a arca da aliança, que ficava no Santo dos Santos, ela representa a presença de Deus na pessoa de Jesus Cristo. As tábuas da lei que estavam dentro daquela arca representa a direção e representa as leis de Deus para mim e para a sua vida. O maná que estava lá representa a provisão de Deus, a sustentação de Deus para as nossas vidas, para os missionários. Mas a vara que estava lá, a vara que Arão usava, a vara é símbolo do poder, a vara é símbolo da autoridade, a vara é símbolo da capacidade. Eu quero te dizer, servo de Deus, que todos aqueles que estão em Cristo Jesus, nunca faltará poder de Deus. Se você crê nesta noite, adore a Jesus. Terceira e última verdade sobre esse tema: agradecidos fazem missões, porque foram chamados para fazer história através de Jesus Cristo. Meus queridos, é interessante esse último tópico. Quando Paulo estava indo para a sua primeira viagem missionária com Barnabé, levou João Marcos. Capítulo 13, verso 13 de Atos, diz a história que João Marcos não aguentou a pressão e disse: Barnabé, Paulo, vou voltar, não dou conta. Continuaram a viagem sem ele. Diz a história que, depois de terem feito uma viagem excepcional, ganhando muita gente para Cristo, eles voltam até Antioquia para contar o que tinha acontecido. Surge então a necessidade da segunda viagem missionária, não só para visitar os novos convertidos, mas também para fundar novos trabalhos. E aí agora Barnabé chega: vem João Marcos, vamos comigo, vamos conosco. Aí Paulo: epa, João Marcos não vai não.
João Marcos não aguentou a pressão da primeira e eu não quero levar não. Interessante que Barnabé, vamos levar. Não vai. Leva, não leva. Diz o texto que houve uma desavença entre eles. Paulo foi com Silas. Barnabé foi com João Marcos. Paulo vai para a sua segunda viagem missionária. Enquanto Paulo estava pregando o evangelho para os gentios, e principalmente para os gregos, Paulo ganha muitos desses gregos para Cristo. Homens de uma alta intelectualidade, e que aceitavam a Cristo. E um deles chama-se Teófilo. Paulo precisava de uma literatura para os gregos, para os gentios. Porém, naquele período, 50, 60 depois de Cristo, só tinha sido escrito ainda o Evangelho de Mateus. Só que o Evangelho de Mateus, trazendo várias estruturas, vários aspectos que identificavam com os judeus, Paulo disse, eu preciso de uma obra que vá de encontro aos gentios. Porém, Paulo encontra-se com o médico Lucas e diz, Lucas, eu quero que você escreva um tratado, eu quero que você procure as testemunhas oculares, eu quero que você procure os apóstolos que andaram com Cristo, e eu quero que você faça um tratado sobre a vida de Cristo, porque eu preciso disso, é muito importante. Lucas, então, meus queridos, começa este projeto interessante, e vai pegando um subsídio, e termina, e vai até Roma e mostra, Paulo, aqui está o material que você precisava. Paulo dá uma olhada e diz, que bom, que material interessante. Porém, meus queridos, precisava daquele material ser autorizado e ser autenticado por um dos apóstolos. Paulo então fica preocupado, mas aonde eu vou achar, como vai ser? E o interessante é que naqueles dias, Pedro vai até a cidade de Roma. Deus estava providenciando, meus queridos, um aspecto interessante. Pedro então vê o escrito de Lucas e começa, pastor Fábio e obreiros, a analisar e dizer, que coisa, que material bonito, que material lindo. Aí Pedro junto com Paulo começam a fazer um aspecto interessante. Eles marcam 5 palestras na cidade de Roma para que os crentes daquela época pudessem observar comparação do evangelho de Mateus e comparação do evangelho de Lucas, para que pudesse ser colocado ali também como livro inspirado e como também o evangelho escrito por um homem de Deus para catalogar como escrito sobre Jesus Cristo. E o interessante, meus queridos, aonde estava Barnabé, já que Barnabé tinha sido deixado por Paulo, aonde estava João Marcos, ou melhor, estava João Marcos deixado por Paulo? Meus queridos, João Marcos estava ali na cidade de Roma. João Marcos estava ali com Pedro, e diz-nos a história, enquanto o rolo era aberto para poder ler um trecho do Evangelho de Mateus, Marcos já estava com outro rolo aberto no mesmo local para poder trazer as evidências. Quando Pedro terminava de ler um rolo, João Marcos já estava com outro na mão. Quando João Marcos estava para dar um rolo para Pedro, Pedro já continuava a palestra. Meus queridos, Deus estava trabalhando de uma forma tremenda, enquanto as pessoas que estavam em Roma estavam ouvindo o Evangelho de João, ou o Evangelho de Lucas, sendo lido e sendo autorizado, primeiro por Deus e autorizado por Pedro, uma testemunha apostólica. As pessoas, queridos obreiros, ficaram admirados, que chegaram para João Marcos, João, é o seguinte, você está com esses rolos, eu preciso que você faça cópia desse rolo, eu preciso que você copie palavra por palavra, porque eu preciso dessa informação. Meus queridos, no mesmo momento em que foi autenticado o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Marcos foi escrito, o Evangelho de Marcos foi realizado, e diz alguns estudiosos que o Evangelho de Marcos é o mais completo de todos. O Evangelho de Marcos é o mais poderoso de todos. Sabe por que isso, meus queridos? Enquanto João Marcos estava sendo desprezado,
passado, no início da fé, Barnabé pegou ele, conversou com ele e deve ter dito: ei rapaz, Deus tem um projeto na sua vida, Deus tem algo a realizar na sua vida. E eu quero te dizer, meu querido e minha querida, que assim como a vida de João Marcos foi um sucesso, foi algo extraordinário na mão de Deus, e todas as Bíblias escritas em vários idiomas e ainda serão traduzidas, vão ter que conter Evangelho segundo João Marcos, para a glória de Deus. Levante a sua mão direita para os céus e adore a Deus agora. Eu estou falando aqui com vidas que às vezes estão fracos na fé, estão dizendo: Deus, eu não dou conta, Deus, eu não posso. Eu quero te dizer, meu querido, que é bom estarmos na presença de Deus, e que é bom termos uma vida cristã autêntica, mas o início de uma vida cristã é difícil. Às vezes cai, às vezes levanta, às vezes tropica, às vezes levanta. Eu quero dizer que o importante não é o começo, o importante é o fim da vida cristã. Eu convido a todos a ficarem em pé em nome de Jesus. Paulo que disse não para João Marcos, Paulo que disse: não vai, rapaz, é o mesmo que no final da sua vida ministerial e diz: ei, chama João Marcos para mim, porque ele me é muito útil para o ministério. Eu quero dizer, meu querido, que às vezes alguém pode ter dito que você não vai dar conta. Alguém pode ter dito para você que você nunca vai prosperar em nenhuma área da igreja. Alguém deve ter dito para você que você nunca será um obreiro ou uma obreira de Deus de talento. Eu quero dizer que isto é uma mentira do diabo. Tudo aquilo que Deus projetou, tudo aquilo que Deus arquitetou e determinou sobre a sua vida, vai acontecer para a glória de Deus. E eu quero aqui com a liberdade chamar aqui à frente só aqueles que são gratos a Deus por tudo que Deus fez e por tudo que ainda Deus fará, e por aqueles que diz: Deus, eu sou grato ao Senhor, porque o Senhor me libertou do império das trevas. O Senhor derramou sobre mim o teu Espírito e me capacitou. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente agora, porque Deus tem algo para você nesta noite. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Deus te chamou, não foi para você ficar apenas fazendo parte da multidão. Cristo te chamou para você ser um homem, uma mulher de identidade, um homem ou mulher que tem na sua vida história. Deus te chamou para você fazer história na sua família. Deus te chamou para você fazer história na sua escola, no seu trabalho, na sua igreja, no seu ministério, neste estado e no país. Deus é Deus. Aleluia. Oh, você vai orar comigo esta noite. Quem sabe você é o João Marcos da vida. Começou, mas parou. Planejou, mas não terminou. Eu quero dizer, meu filho, minha filha, debaixo da autoridade de Deus, esse projeto que está no seu coração, ele só vai ser concluído quando você se levantar e dizer: Deus, eu quero. Deus, aqui estão os teus filhos esta noite. Ouvir a tua palavra de uma forma específica. E eu sei que o Senhor é Deus que trabalha com a coletividade, mas o Senhor trabalha com cada um de uma forma individual. Aquilo, Senhor, que tem atrapalhado esta vida de prosseguir na fé,
Quem sabe as pressões que sofre no seu lar ou no seu habitat ministerial tem atrapalhado. Mas nesta noite, ó Deus, na autoridade que é no nome de Jesus, com a autoridade bíblica, que eles sejam agora renovados de uma forma poderosa, Senhor, e que sintam o mover do Teu Espírito, e que, ó Deus, a partir de agora, se levantem, andem, para que a Tua obra seja realizada em suas vidas. E se porventura, ó Deus, xarabacanta, labassurianta, labaia, se porventura, ó Deus, alguma seta do inimigo contra estas vidas, nós repreendemos agora na autoridade que há no nome de Jesus. E que sintam, ó Deus, a Tua graça e sejam vitoriosos para a obra missionária. Aleluia. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Volte para o seu lugar, irmão, glorificando a Deus. O seu lugar, irmão, glorificando a Deus.